Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação eu vou revelar o maior inimigo do trabalhador brasileiro. É importante você assistir essa gravação porque você vai saber quem é o maior inimigo. Não é o governo Bolsonaro. Não é o PT. O nosso maior inimigo é o banco. Os banqueiros. Os banqueiros são os maiores inimigos dos trabalhadores. Todo mundo pensa que o Hitler lançou esse discurso de banqueiro sionista. Mas na verdade na União Soviética, o trabalhador queria fugir, escapar do banqueiro sionista. Na União Soviética existia banco regional, banco coletivo, onde o trabalhador às vezes guardava um dinheirinho. Mas não existia realmente banco controlado, digamos, pelo banqueiro sionista. Na União Soviética não existia. Isso enfureceu os banqueiros sionistas. Por isso que usaram Adolf Hitler para invadir a União Soviética. Porque lá ele não tinha controle. O maior inimigo do trabalhador é o banqueiro. Vejam bem, no Brasil. O banqueiro é o cara que não trabalha. É o cara que trabalha com seu dinheiro. Você trabalha e o banqueiro ele te empresta o próprio dinheiro. O banqueiro que você se endivida, ele ainda se te emprestando dinheiro, ele te cobra juros com seu próprio dinheiro. Ele te cobra dinheiro para sacar seu dinheiro também, ele te cobra dinheiro. Tem a taxa. A cada vez que você usa o seu cartão, ele também te cobra dinheiro. Para poder ter o cartão, também você tem que pagar. Quando ele te presta dinheiro, ele te cobra juros com o próprio dinheiro. E quando você recebe seu salário, antes de receber seu salário, ele trabalha com seu dinheiro. Investa na bolsa, investe em outro lugar. Quer dizer, com todo o dinheiro de todos os trabalhadores, o banco trabalha com seu dinheiro. Ele faz investimento na bolsa, não sei aonde, com seu dinheiro. Com seu dinheiro. Por isso que o banqueiro, o banqueiro sionista, né, inventou o capitalismo. O sionista não inventou o comunismo. O sionista é contra os trabalhadores. O sionista ele inventou o banco. O judeu sionista ele inventou a joiaria, aquele lugar onde você pendura as coisas, sabe? Ele inventou o casino. O judeu sionista inventou o casino, inventou a joiaria, inventou o banco. Porque são profissões, ele não precisa trabalhar, onde ele trabalha tirando dinheiro dos outros. E o judeu também inventou a secta, porque lá também pode se arrecadar dinheiro dos trabalhadores. Então, o judeu sionista jamais trabalhou na vida. O judeu sionista jamais trabalhou na vida. Esse Adolf Hitler estava certo. O problema do Hitler não é o discurso dele. O problema de por que eu não gosto de Hitler? Porque ele fez o oposto de que ele falou. Ele falou que o judeu nunca trabalhou na vida e que o judeu trabalha com o dinheiro dos outros, enganava todo mundo, tirava o dinheiro do trabalhador e tudo isso. Ok, mas depois o que ele fez? Ele pegou o dinheiro sionista para invadir a União Soviética do trabalhador, onde não estava o sistema sionista. O trabalhador era contra o sionista e o Hitler, o lugar de invadir os Estados Unidos, a Inglaterra, esses países, ele invadiu o inimigo do sionista, que era a União Soviética. Então, no mesmo tempo, ele dizia que era contra o sionista, no mesmo tempo, ele ajudou o banqueiro sionista a conquistar a União Soviética. Então, é um discurso furado. Por isso que eu não gosto de Adolf Hitler. Agora o discurso dele dizendo que o judeu, o sionista, sempre inventou trabalho para roubar dinheiro dos outros, é verdade. O judeu sionista inventa a secta, o judeu sionista inventa o banco, o judeu sionista inventa o lugar onde você empresta dinheiro, a joiaria. O judeu sionista nunca inventou uma profissão que não seja tirar o dinheiro dos outros. Então o primeiro inimigo do trabalhador é o banqueiro. Porque ele trabalha com seu dinheiro, te empresta seu dinheiro, cobra juros no seu dinheiro, e você
depois fica endividado, não tem dinheiro, né? Por isso, na União Soviética existia o banco regional, assim, que eram governados pelos próprios trabalhadores. E o judeu sionista, banqueiro, não gostava da União Soviética. Então usou Adolf Hitler, o mentiroso Adolf Hitler, para atacar a União Soviética. O lugar de atacar a terra dos banqueiros sionistas, que era Estados Unidos, Inglaterra. Aí você vai dizer que os Estados Unidos era muito longe, que Hitler não podia. Hitler, o exército de Hitler, era tão poderoso, com frota naval, submarino, um exército mais equipado, mais avançado da época, ele podia ter exterminado a Inglaterra em 10 minutos, exterminado os Estados Unidos rapidinho. Era muito mais fácil ela invadir os Estados Unidos e a Inglaterra que invadir a União Soviética, porque a União Soviética era mais equipada, tinha mais homens, era um exército mais poderoso. Os americanos na época, eles tinham um exército mais fraco que os ingleses. O Hitler poderia ter acabado com os Estados Unidos a menos de 2, mas ele não queria, porque ele não era inimigo do banqueiro sionista. O Hitler era inimigo dos trabalhadores. O banqueiro sionista é inimigo do trabalhador. Você não pode se enganar pela história. Você não pode gostar do Hitler, porque o Hitler é outro sionista, que trabalha para o banqueiro sionista. Apesar que ele tinha um discurso que dizia o contrário, é um mentiroso. É isso que o Stalin dizia. O Stalin dizia que o Hitler é um mentiroso, que ajudava o sionista. O Stalin dizia, ajudou o sionista a conquistar a União Soviética. Porque na União Soviética não existia banco mundial, não existia banco controlado pelo sionista. O trabalhador tinha seus próprios bancos,